Imagina o Dr. Octopus escalando um arranha-céu, arrancando a porta de um cofre com um braço, enquanto segura um táxi inteiro com o outro. É uma das cenas mais absurdamente legais da história dos quadrinhos. Mas será que isso seria possível na vida real? A maioria das pessoas olha para os braços e pensa, robótica. Mas o verdadeiro problema aqui não é mecânico, é biológico e termodinâmico. Hoje a gente vai destrinchar exatamente o que seria necessário para construir esses braços, desde a estrutura atômica dos materiais até a física nuclear necessária para alimentá-los. Mas antes disso, a gente precisa explicar por que colocar esses braços no corpo provavelmente te mataria instantaneamente. O primeiro problema não são os braços, é a sua coluna. Em Homem-Aranha 2, o Otto usa basicamente um colete preso na cintura. Isso é pura magia de cinema. Se você realmente tentasse levantar um táxi de quase 1 tonelada com um braço estendido a 5 metros do seu corpo, você estaria criando uma alavanca gigantesca. E o ponto de apoio dessa alavanca é a sua coluna vertebral. A física básica diz que o torque gerado não só te faria cair, ele quebraria sua coluna como se fosse um palito seco. Vamos colocar números nisso. Um carro de aproximadamente 1.000 quilos, segurado a 5 metros de distância, gera algo em torno de 49.000 Nm de torque. Para comparar, a quantidade máxima de torque que a coluna humana aguenta antes de falhar de forma catastrófica é uma fração minúscula disso. No momento em que o braço assume o peso, essa força precisa ir para algum lugar. No cinema, ela simplesmente some no arnês. Na vida real, essa força atravessa o suporte, passa pelas costelas e literalmente parte sua coluna ao meio. Para isso funcionar, você não pode usar uma mochila. Você precisa de uma estrutura externa de corpo inteiro. Os braços têm que estar presos a um exoesqueleto rígido que ignore completamente o seu corpo e jogue o peso direto no chão. Você não está vestindo braços, você está pilotando um tanque ambulante com formato humano. Aí entram os materiais. Aço não funciona. Um braço de aço forte o suficiente para levantar um carro pesaria tanto que não conseguiria levantar nem a si mesmo. Isso é a famosa lei do quadrado cubo. Conforme você aumenta o tamanho de uma estrutura, o peso cresce mais rápido do que a resistência. No mínimo, você precisaria de titânio. Ele é cerca de 45% mais leve que o aço e quase tão resistente quanto. Mesmo assim, até o titânio talvez seja pesado demais para a velocidade que o Doc Ock mostra. O material ideal aqui, e provavelmente o que ele usa nos quadrinhos, seriam nanotubos de carbono. Estamos falando de algo centenas de vezes mais resistente que o aço, com uma fração do peso. O problema é que, apesar de conseguirmos produzir nanotubos em laboratório hoje, transformar isso em tentáculos gigantes ainda está a décadas de distância. Depois vem a questão do movimento. Como esses braços se mexem? Você tem duas opções, hidráulica ou atuadores elétricos. Sistemas hidráulicos são fortes, olha uma escavadeira, mas são lentos, pesados e vazam fluido quando sofrem dano. O Doc Ock precisa de velocidade. Isso significa motores elétricos de alto torque. A gente já vê isso em tecnologias reais como o exoesqueleto Sarcos Guardian Exo, que permite que uma pessoa levante cerca de 90 quilos como se fosse nada. Mas repare na diferença. Ele é grande, lento e levanta 90 quilos, não um carro inteiro. Para chegar no nível do Dr. Octopus, precisaríamos de atuadores que hoje só existem em protótipos. Precisaríamos de músculos artificiais, polímeros eletroativos que se contraem com eletricidade, imitando fibras musculares humanas, mas com força de pistão hidráulico. Sem isso, você só estaria construindo uma empilhadeira caríssima, que não consegue nem desviar de um soco. Mesmo que você resolva o torque que quebra a coluna, consiga nanotubos de carbono e invente músculos artificiais, ainda existe o problema da massa. São 4 braços, mais o exoesqueleto para sustentá-los, mais motores, sistemas e estrutura. Agora você está carregando algo entre 180 e 270 quilos extras. Você não está escalando paredes, você está rachando o asfalto a cada passo. E isso sem nem tocar no maior problema de todos. Um traje desse peso, com motores potentes, precisa de energia absurda para funcionar por mais de alguns minutos.
Você construiu a estrutura, reforçou a coluna e conseguiu os nanotubos. Agora você tem um peso morto gigantesco nas costas porque ainda não descobriu como ligar essa coisa. As exigências energéticas de uma máquina dessas são simplesmente insanas. Para levantar um veículo de 2 toneladas a 5 metros de altura em menos de 3 segundos, você precisa de um pico de potência de cerca de 33 kW. Isso é só para um movimento. Não inclui manter o peso suspenso, nem os movimentos rápidos para bloquear golpes, nem a energia dos computadores e sensores. Se você tentar alimentar isso com baterias de íons de lítio modernas, a matemática simplesmente não fecha. Olha um Tesla Model S. O pacote de baterias pesa mais de 450 quilos e ocupa o carro inteiro. Se você compactasse isso no tamanho de uma mochila, teria talvez 5 minutos de combate intenso antes de tudo desligar. E isso assumindo que a bateria não superaqueça e exploda nas suas costas. Baterias simplesmente não têm densidade energética suficiente para robótica pesada desse nível. Você passaria mais tempo procurando uma tomada do que brigando com o Homem-Aranha. É por isso que os filmes do Sam Raimi acertaram em cheio ao falar de trítio e energia de fusão. O Otto entendia densidade energética, energia química, gasolina, baterias, é limitada por ligações eletrônicas. Energia nuclear é limitada pela força nuclear forte, que é milhões de vezes mais potente. 1 quilo de gasolina gera cerca de 46 megajoules. 1 quilo de combustível de fusão poderia gerar centenas de terajoules. Para esses braços funcionarem sem um cabo de extensão gigante, você precisa de uma fonte nuclear. Não tem escapatória. No mundo real, existem os RTGs, geradores termoelétricos de radioisótopos, usados em sondas como o robô Curiosity em Marte. Eles são confiáveis e duram décadas, mas são horríveis em potência. O RTG do Curiosity gera cerca de 100 watts, mal o suficiente para uma lâmpada, muito menos para um tentáculo esmagando cofres. Existem pesquisas com microreatores militares, mas até hoje o menor reator viável ainda tem o tamanho de um container. Colocar isso numa coluna humana ainda é ficção científica pura. Mesmo motores elétricos geram calor. Se seu traje estiver consumindo 50 kW para lutar e for 90% eficiente, o que já é otimista, você está gerando 5 kW de calor desperdiçado. 5 kW equivalem a 3 ou 4 aquecedores potentes ligados no máximo. Agora imagina amarrar isso diretamente na sua coluna e vestir um sobretudo por cima, sem radiadores gigantes, que o visual do Doc Ock claramente não tem. Esse calor não tem para onde ir. Ele passa pela estrutura, pelo arnês e entra direto no seu corpo. Você tem o exoesqueleto, o reator, e um traje feito de algum gel de resfriamento mágico. Agora você está pronto. Só falta o problema mais complexo de todos: mandar 4 braços extras obedecerem sem fritar o seu cérebro. Esse talvez seja o desafio mais assustador. Você tem um traje reforçado, nuclear e absurdamente poderoso. Agora você precisa controlá-lo, e você não está usando joystick nem teclado. Na história, o Otto controla os braços com a mente. Para entender por que isso é quase impossível, você precisa conhecer o homúnculo cortical. É um mapa físico do seu corpo no córtex motor do cérebro. Você tem neurônios dedicados aos dedos, aos lábios, aos pés. Mas você não tem neurônios dedicados a 4 tentáculos mecânicos de 2 metros. Para controlar isso, você precisa hackear o sistema operacional do cérebro. Primeiro, a conexão. Nos quadrinhos antigos, às vezes, ele usa uma simples tiara. Na vida real, interfaces cérebro-computador não invasivas, como capacetes de EEG, são inúteis para esse nível de controle. O crânio é grosso e espalha os sinais elétricos. Para ter precisão suficiente para pegar um carro caindo, você precisa ser invasivo. Isso valida o design do filme com o chip inibidor, preso à coluna e ao tronco cerebral. No mundo real, isso se parece com tecnologias como o Utah Array ou os implantes da Neuralink. Estamos falando de microeletrodos implantados diretamente no cérebro para captar disparos neuronais individuais. Isso envolve risco de infecção, cicatrizes e danos cerebrais só para conectar a máquina. Mas mesmo com a conexão perfeita, seu cérebro simplesmente não aguenta a carga de dados. A mente humana não foi feita para isso. É por isso que a IA dos braços não é só um recurso de roteiro. Ela é uma necessidade biológica. Os braços precisam ser semi-autônomos. Em robótica, isso se chama controle compartilhado. Seu cérebro não pode ficar dizendo: gire o servo a 40 graus e o servo B
10 graus. Isso é informação demais. Em vez disso, você envia um comando de alto nível. O computador de bordo calcula toda a matemática, ajusta equilíbrio e move os braços sozinho. Eles precisam pensar, porque seu cérebro é lento demais para microgerenciar tudo. Mas o controle é mão dupla. Se o braço segura uma viga de aço, como você sabe quanta força aplicar? Se você precisa olhar para o braço para saber o que está acontecendo, você já perdeu. Você precisa de propriocepção, a sensação de onde seus membros estão no espaço. Os sensores dos dedos mecânicos precisam enviar dados de volta para o cérebro, que o implante traduz como sensação de toque. Você está basicamente alucinando a existência de 4 membros extras? Sabemos que o cérebro consegue isso por causa da neuroplasticidade. O projeto Third Thumb, da University College London, mostrou que pessoas conseguem controlar um dedo robótico extra e eventualmente sentem como se ele fizesse parte do corpo. Mas sair de um dedo para 4 braços gigantes é outro nível. A carga cognitiva seria absurda. O cérebro tem energia limitada. Reprogramar o córtex para controlar 4 máquinas pesadas provavelmente prejudicaria outras funções. A máquina não só se conecta ao corpo, ela canibaliza sua mente. Agora você tem um reator nuclear nas costas, um chip no cérebro e nanotubos nos braços. Tenta andar. No primeiro passo, você cai para trás. Esse é o problema do centro de massa. O corpo humano se equilibra naturalmente sobre os pés. Prenda 200 kg de metal, resfriamento e blindagem nas costas. E seu centro de massa vai parar atrás dos calcanhares. Para não cair, você teria que andar inclinado para frente o tempo todo, o que parece ridículo e destrói sua lombar em minutos. Isso te força a usar equilíbrio dinâmico. Olha o robô Atlas, da Boston Dynamics. Ele fica em pé, ajustando peso, pisada e usando os braços como contrapeso. Isso explica a postura aranha do Doc Ock. Ele quase nunca luta só com as pernas humanas. Os tentáculos inferiores ficam cravados no chão, funcionando como estabilizadores. Isso não é só estilo, é engenharia pura. Você precisa ampliar sua base de apoio. Na prática, você deixa de ser um humano bípede e vira um tanque hexápode. Depois vem a latência. Nervos humanos transmitem sinais a cerca de 100 metros por segundo. Eletricidade viaja quase à velocidade da luz. Mas o processamento, interpretar sinais cerebrais, calcular física e acionar motores, gera atraso. Se o Homem-Aranha ataca, seus olhos veem, mas os braços podem reagir 50 milissegundos atrasados. Em uma luta onde milissegundos importam, isso te derruba. Você não está só lutando contra o herói, está lutando contra o seu próprio leg. Por fim, durabilidade. Esses braços estão cheios de sensores, giroscópios e eletrônica delicada. Se eles bloqueiam um golpe de alguém que para trens em movimento, essa energia não desaparece. Ela se transfere para dentro do sistema. Exoesqueletos militares são resistentes, mas não para combate corpo a corpo de alto impacto. Um golpe forte pode desalinhar sensores ou quebrar componentes. De repente, o braço acha que está 2 metros para o lado e você se acerta sozinho. Para sobreviver, os braços precisariam de amortecedores enormes e zonas de deformação, deixando tudo ainda mais pesado. Quando você junta tudo isso, o visual elegante desaparece. O resultado seria uma estrutura larga, pesada, com amortecedores, radiadores gigantes e talvez até um cabo de energia arrastando no chão. Você não pareceria um gênio de sobretudo. Pareceria uma empilhadeira ambulante cozinhando o próprio piloto. No fim das contas, o veredito é curioso. A robótica em si já existe. Temos motores fortes e materiais avançados. O que não temos é energia suficiente, nem como acoplar isso a um corpo humano sem matar o hospedeiro na hora. O limite não é a tecnologia mecânica, é a densidade energética e a fragilidade humana. O Dr. Octopus não é só um vilão, ele é um lembrete ambulante de por que a gente ainda precisa de fusão nuclear. Se você quer mais análises científicas de vilões famosos, se inscreve no canal.